Estamos diante da eleição mais manipulada da história, é algo que já ficou claro para todo mundo. O TSE virou uma espécie de puxadinho do PT autoritário. Servidores do TRE usam adesivos do Lula nos seus carros. A perseguição a Bolsonaro é implacável, assim como a proteção a Lula. Nem mesmo imagens do ex-presidiário usando o boné com CPX, o símbolo que o Comando Vermelho coloca nos fuzis, podemos agora divulgar. Mas a coisa parece ter chegado num nível realmente bizarro. A campanha do presidente Bolsonaro citou que uma auditoria teria detectado um problema grave, eufemismo, que na verdade quer dizer fraude eleitoral. Milhares e milhares de minutos de inserção da campanha bolsonarista teriam sido roubados nas rádios nordestinas em estados governados pelo PT. Alexandre de Moraes, o ministro, determinou que em 24 horas a campanha de Bolsonaro adite a petição inicial com a juntada de provas e ou documentos sérios que comprovem a sua alegação sob pena de indeferimento da petição inicial por inépcia e determinação da instauração de inquérito para apuração de crime eleitoral praticado pelos autores. Mesma postura que o Moraes teve com a questão dos empresários lá, né? Os advogados de Bolsonaro encaminharam ao TSE uma ação com um pedido de providências. Eles solicitaram a imediata suspensão da propaganda de rádio da coligação Brasil da Esperança, ligada ao PT, em todo o território nacional, com a retirada e o bloqueio do respectivo conteúdo do pool de emissoras, bem como a notificação individualizada das emissoras de rádio envolvidas, até que se atinja o número de inserções usurpadas na coligação peticionária do presidente. Fábio Weingarten, da campanha de Bolsonaro, publicou diversas mensagens explicando como é que foi essa auditoria, qual o critério utilizado e o que vem por aí. Ele disse: a nossa equipe de operações de mídia está compilando todas as praças, todas as emissoras, todas as inserções em todas as faixas horárias pré-determinadas pelo TSE. Referidos relatórios são assinados pelas empresas fiscalizadoras checking de mídia, bem como carimbadas com o CNPJ delas. Ele também disse: algumas informações adicionais e relevantes. Todos os veículos de comunicação são obrigados por lei a arquivarem seus últimos 30 dias de programação integral. A certeza da impunidade era tamanha que nem disfarçaram a divergência absurda. Só tenho uma coisa a dizer: a casa caiu. André Porciúncula comentou: a grave constatação de que a propaganda eleitoral do presidente Bolsonaro foi sabotada nos veículos de comunicação já é, em si, um grave golpe ao processo eleitoral. Os responsáveis precisam ser presos. Flávio Gordon questionou: a única questão hoje é quem é que vai investigar o Tribunal Eleitoral. Bárbara, do canal Te Atualizei, desabafou espantada. As inserções roubadas do presidente a favor do Nine correspondem a 52 dias de programação pró-Nine ininterruptas, faltando 14 dias para as eleições. Criminoso, muito grave, muito grave. A justiça deve responder de forma urgente. Leandro Ruschel perguntou: se for provado que foram subtraídas as 154 mil inserções de rádio da campanha de Bolsonaro, como fica? Pois é, ninguém sabe. Mas os petistas fazem pouco caso da coisa toda, mesmo se for tudo como relatado. É o caso de Ricardo Noblat, que ironizou: a bomba detonada pelo governo. Emissoras de rádio do Nordeste não estariam veiculando os comerciais de campanha de Bolsonaro. Agora vai mudar a eleição. Guilherme Fiuza apontou para o escandaloso duplo padrão dessa turma. O TSE não quis saber de provas quando aceitou um pedido vagabundo do PT para investigar o equilíbrio da cobertura jornalística da Jovem Pan. Risos. Isto seria uma vergonha numa ditadura de republiqueta. Aqui é o orgulho do consórcio dedicado à reciclagem do meliante. Sobre a bizarra seletividade do TSE, basta verificar que André Janones segue com a sua conta intacta, espalhando fake news que ele mesmo se vangloria de fazer de uma maneira esperta, dissimulada. Márcia Tiburi, a filósofa petista, aquela que entende a lógica do assalto, nem colocou ponto de interrogação, como sugerido pelo Janones, responsável pela campanha petista,
e afirmou: Tarcísio vai chamar Roberto Jefferson para ser secretário de Segurança de São Paulo. Ponto. Fica tudo por isso mesmo. É como se alguém afirmasse que Haddad vai chamar o PCC. Enquanto isso, deputados petistas como Tabata Amaral tentam pressionar para que prefeituras sejam obrigadas a garantir transporte gratuito para todos os eleitores. Só falta a turma querer oferecer pelo Estado um pão com mortadela depois do voto, já que ninguém é de ferro e todos têm direito a um lanchinho, não é mesmo? O PT joga pesado, com armas sujas, demagógicas, autoritárias. Numa conhecida escola de São Paulo, doutrinadores do PT esperavam os alunos na saída para tentar fazer lavagem cerebral. Um pai corajoso e herói foi lá tirar satisfação e afirmar: Lula é ladrão sim, e dizer que ele não quer que o filho dele seja doutrinado por militantes na porta da escola. Parabéns a esse pai corajoso. Eu tenho os vídeos aqui comigo e conheço alguns envolvidos, mas escolhi preservar a identidade do pai e do garoto, pois sabemos que essa corja gosta de uma retaliação. Em suma, nós estamos lidando com uma turma muito barra pesada, que não tem medo de jogar pesado e não mede esforços para derrubar o Bolsonaro e ocupar o poder que lhes falta, né? A presidência. O resto, pelo visto, eles já têm. Mas veja, eles têm todo esse poder do lado deles, todo o aparato estatal, uma boa parte do judiciário. Eles só não têm uma coisa: o povo. E, como diz a nossa Constituição, todo o poder emana do povo, não da cabeça reluzente de um ministro supremo qualquer.